tô aqui com o Everton, um cara com uma inteligência sensacional. Eu tava perguntando pra ele aqui. Ele foi para uma casa de recuperação e voltou para Jesus. E lá em pouco tempo ele liderou mais uma vez. Porque ele tem um grande conhecimento bíblico e tem uma sabedoria, uma inteligência absurda. Qual o problema que você acha que se encontrou lá para te fazer ter uma recaída aí? Então, eu acho que um dos maiores defeitos meu é porque muitas vezes a Bíblia mesmo fala lá em Provérbios 16, 18 que a soberba ela precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então eu acho que assim, às vezes nós deixamos um pouco a humildade, né, de lado, e eu acho que às vezes nós não entendemos que a gente tem que ser, a glória é sempre de Deus, não é nosso. Então eu acho que um defeito meu é defeito de caráter. Eu acho que é um defeito de caráter que eu tenho, que eu preciso me rebaixar mais para Deus e deixar Deus mais trabalhar na minha vida. É um defeito que eu mantenho, eu acho. E você acha que por você conhecer a Bíblia, isso aí te faz alguém melhor ou te faz crente? O que você acha? Eu acho que nem melhor nem pior. Porque eu canso de falar que o demônio com essa Bíblia, os fariseus com essa Bíblia, eles eram um cara doutorado, e Gamaliel, Paulo foi escolhido para Gamaliel, um cara muito inteligente. Nicodemos procurou Jesus, a Bíblia fala que ele era mestre. Então acho que conhecer a Bíblia pra mim é algo assim, igual eu falei assim, eu falo tipo assim, como é que eu posso falar? O conhecimento ninguém pode te roubar, mas assim, conhecer é uma coisa. Eu acho que na prática é uma coisa totalmente diferente do que você conhecer. A prática ela manda mais do que o conhecimento. E onde está você consegue citar esses versículos onde diz que, os versículos que você acabou de trazer os exemplos, Sim. por exemplo, de... Tiago 21 fala que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. 1 João 3,18 fala que não amemos só de palavras, mas sim de atitude. Então eu acho que a gente tem que viver. Se não viver, irmão, não adianta. Não adianta você a Bíblia fala lá em Tiago 2,19 que você crê que Deus é um só, faz bem, porque até o demônio crê e treme. Marcos 5, o demônio, quando ele viu Jesus longe, o que ele fez? Ele se correu, prostrou e adorou. Quer dizer, ele sabia que Jesus é Deus, mas mesmo assim, ele é uma pessoa rebelde e que vive para destruir as pessoas. Então, tipo assim, eu acho que o conhecimento sem a prática, infelizmente, ele não tem valor nenhum. Tem que ter a prática. A maior virtude é a prática, porque tem dois exemplos da Bíblia muito claro que fica em Jó e Pedro. Quando Jesus falou bem assim, demônio, o Satanás chegou pedindo para Deus, eu posso tocar em Jó? Ele falou, pode tocar. Por quê? Porque Deus sabia que Jó era um cara convertido. Então, quer dizer, Deus deixou o demônio tocar, porque ele sabia que Jó não ia negar Jesus em Deus. Em nenhum momento Jó ia negar. Agora, quando o Satanás chegou para Deus e falou assim, Jesus, eu quero pegar Pedro e pegar ele como trigo. O que Jesus fez? Ele rogou pro Pedro e não deixou o Satanás pegar ele. Quer dizer, porque Pedro ainda não era convertido. Tanto é que lá na frente, Pedro negou Jesus e Jesus falou para ele, Pedro, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Então, quer dizer, então são duas situações diferentes. Deus deixou tocar em Jó porque ele sabia que Jó era um cara convertido e não negar Jesus. Pedro já não deixou, porque Pedro não era convertido. Ele falou, quando tu, Pedro, te converteres, apacenta minhas ovelhas. Desse jeito ele falou para Pedro. Então são duas situações diferentes da Bíblia, que tem aquela situação do convertido e de quem não é convertido. E Deus sabe de cada um. E aí Jesus vai interceder por Pedro. Por Pedro, isso. Falou, Pedro, o diabo está tentando te peneirar, né? Ele falou, sabe, Pedro, mas eu roguei por você e não deixei. Mas quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. E lá em João 21, Pedro se converteu, que foi quando Pedro perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou triste. Falou, poxa, 3 vezes. Aí quando foi lá em Atos, que depois de João já é Atos, Pedro pregava, tanto é que a Bíblia fala que ele batizou mais de 3.000 pessoas. E a sombra dele, só a sombra dele curava. Então, isso é uma situação assim, de uma pessoa convertida, é aquela pessoa que entende o chamado de Deus e dá a vida para ele, e vive a vida para Deus mesmo, e entrega sem reserva. É isso que tem que eu acho que eu tenho que ser na minha vida, eu e todos nós nesse país, né?
E, por exemplo, a gente vê que eu acho que uns 10, na verdade uns 12 meses atrás, na verdade até 12 meses atrás eu te encontrei e você tava ainda nas ruas, você voltou para a igreja, estava bem, Sim. e aí depois você caiu de novo, mas tem a ciência de que você precisa voltar, né? E tem um chamado. E o que você acha que essas quedas representam para você? Qual acha que é o maior problema? Então, eu falei, eu acho que a gente tem um defeito de caráter muito grande, é a soberba. Pra mim, a soberba é um dos maiores defeitos do ser humano. Achar que a gente somos melhor, que a glória é pra nós, e não é. Como eu falei, é tipo assim, porque onde eu fui, eu sempre fiz muito amigo, sempre fiz muita amizade com o pastor, com os líderes, eu sempre fui uma pessoa muito assim, querida por todos. E eu acho que eu não soube assim, aproveitar isso por um lado bom pra mim poder me crescer, não, eu aproveitei do outro lado. E sempre eu acho que, pra mim, acho que o meu maior defeito é a soberba mesmo. E o vício? O vício, ele é a consequência da soberba. Porque Provérbios 16:18 fala que a soberba, ela precede a ruína. Quer dizer, antes da ruína, vem a soberba. Quer dizer, então, se eu sou soberbo, a minha queda já tá decretada já lá na frente. Porque a Bíblia fala que antes da queda vem a ruína, vem a soberba. Então, assim, eu acho que para um ser humano, ele ser uma pessoa assim, bem sucedida, ele tem que ter humildade e tem que botar o pé no chão e saber que a vida dele é para Deus e que a glória é de Deus. É com ele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Se com ele, por ele, para ele são todas as coisas para Deus. Nada é para mim, nada é para você, nada é para ninguém. Tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Você falou algo interessante que eu nunca tinha visto por essa ótica, de que, na verdade, o vício é uma consequência de uma queda. Né? O vício, ele é o último estágio. Porque, na verdade, ele é a válvula de escape. A válvula de escape daquilo que já está te atormentando há algum tempo. Porque o vício, ele, tipo assim, não é o vício que te atrai, não. É o defeito que você tem de caráter que te leva ao vício, que é a válvula de escape. Tipo assim, é a solução imediata. Eu sou um cara tão mau caráter, sou um cara às vezes tão assim ruim, tão falta de amor, que às vezes você vai me correndo, não vai correndo, não perdoa, sou uma pessoa difícil de perdoar, e aquele negócio, aí pensa que não, eu tô no vício, e destruo. E aí é onde vem a queda, porque Deus, ele permite. Ainda bem que Deus é misericordioso, que permite acontecer aquilo contigo, para poder te trazer para ele. Deus é maravilhoso. Ele fazia assim com o povo de Israel. O povo de Israel, ele tirou o povo do Egito, e o povo murmurava e o povo sofria, mas ele permitia fazer algo, o povo sofrer. Aí lá na frente ele fazia um milagre para o povo crer que ele era Deus. Então, ele faz assim comigo e com você. Ele permite. Ele permite a gente passar por certa situação para a gente saber que ele é Deus e é ele que sabe todas as coisas e a nossa vida está na mão dele. Então, o pecado, ele não vem de repente, assim, te pega de surpresa. Ele já foi alimentado de alguma forma? Na verdade, Salmo 51:5 fala que Davi fala que em pecado minha mãe me concebeu. E Salmo 53 fala que eu nasci na iniquidade. Quer dizer, nós, ser humano, já tem uma inclinação pro mal. Nós temos inclinação pro mal. E Jesus falou que lá em Marcos 10, que bom é só Deus, não tem ninguém bom. Romanos 3:11, ele falou que não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Olha só o que ele falou, Romanos 3:11. Não há um justo sequer e não há quem busque a Deus. Quer dizer, então, nós tem a inclinação pro mal. Infelizmente, nós tem. Mas nós temos que buscar a Deus e deixar Deus trabalhar na nossa vida, senão é só ruína. É só ruína e tristeza na vida da gente. E o que para você é se converter? O que é uma pessoa convertida? Convertida é a pessoa que deixa Deus trabalhar na vida dele. É a pessoa que Deus é tudo. É a pessoa convertida. Porque quando nós estamos na vida assim, nós deixamos Deus trabalhar. Até aqui, Deus trabalha. Daqui para lá, e quem mexe é eu. Agora não, quando a pessoa entrega totalmente sua vida para Deus, totalmente, sem reserva, aí a pessoa convertida é a pessoa que entendeu o chamado, é a pessoa que entende
que Deus que tá no controle. Tá pronto? Porque às vezes a gente deixa Deus trabalhar até certo ponto na vida da gente. E depois a gente quer tomar Fazer do direção. nosso jeito. Isso, desse jeito. E aí, por exemplo, quando o Nicodemos fala lá, a gente estava conversando antes da gravação, você falava de Nicodemos, que ele tinha grande conhecimento da palavra de Deus, né? E Sim. quando ele pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar o reino de Isso. Deus, e o que ele responde? Que foi assim, mestre, na verdade ele não perguntou para quem que era. Ele falou assim, mestre, eu sei que tu é Deus, porque a pessoa que faz o que você faz, se não tiver Deus com ele, não faz. Então, o que posso fazer? Aí Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo. Aí a pessoa, aí ele pensou em Nicodemos, mas como é que eu posso nascer de novo? Posso voltar pro ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou, rapaz, você é mestre em Jerusalém, eu tô falando das coisas terrenas, você não tá entendendo? Então, mais quando eu falo da espiritual, eu tô falando para você nascer da água e do espírito, quer dizer, todo ser humano, irmão, tem que nascer de novo. Todo ser humano tem que ser batizado pelo Espírito de Deus. Todo ser humano. Nós nasce da carne. Nós é concebido do pecado de uma pessoa. Que Romanos 5:12 fala que quando Adão pecou, todos pecaram. Então quer dizer, é necessário nascer de novo. Tem que nascer de novo. Porque o pecado, ele habita em nós. Então, o nascer de novo é entregar a vida para Deus. Esse é nascer de novo. Se nascer de novo, a Bíblia fala que não verá o reino de Deus. Não adianta, então tem que nascer de novo. Nascer E de onde novo. está É essa necessário. passagem de Nicodemos? João capítulo 3, versículos diante. Entendi. E talvez qual um grande conselho que você daria para as pessoas que estão hoje na igreja e você tem um grande conhecimento, tem uma grande sabedoria. Eu aprendo bastante toda vez que eu converso com você. Sim. O que eu falo para a pessoa da igreja? É. Ser verdadeiro. Verdadeiro e não deixar a soberba tomar de conta. Ser verdadeiro. Entregar a vida para Deus e que Deus ele sabe trabalhar. E o que você acha da teologia da prosperidade? Hã? Teologia da prosperidade. Não tem na Bíblia isso. Na Bíblia não existe. Na Bíblia não fala de prosperidade. Pelo contrário, a Bíblia fala de cruz. A Bíblia fala que você tem que se renunciar. A Bíblia fala que você tem que... Marcos 8:34 ele fala que você quer ganhar sua vida, então você tem que perder. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e vir a perder sua alma. Não adianta. Marcos 8:34 diante. Quer dizer, Jesus ele oferece que cruz. É lógico que também ele fala que é a vida e a abundância, é lógico. Mas a gente tem que entender que é do jeito dele. Ele faz do jeito que ele quer. Às vezes, tem gente que vai ter vida com abundância, mas tem gente que vai ter. Só que o que importa é você ser feliz. O que importa é você estar com... Paulo fala, é muito forte. Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4 que eu aprendi a ser grato, tanto na fome como na abundância. Eu aprendi a viver em toda circunstância, tanto ser honrado como ser desonrado. Aí ele fala lá no 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então quer dizer, Paulo está falando, ó, eu aprendi a viver em todas as circunstâncias. Eu aprendi a ter mudança, mas vivi em abundância. Eu aprendi a ter fome, mas vivi na fome. Eu aprendi a ser honrado, mas vivi honrado. E ser desonrado, mas eu fui desonrado, mas eu aprendi. E mesmo assim eu vivi, não deixei de viver para Deus. E tudo posso, o segundo ele fecha naquele que fortalece. Então, mais ou menos por aí. A prosperidade, você falou algo muito interessante sobre isso. Na escassez ou na abundância, temos que estar com Deus. Com Cristo. E a prosperidade não significa que você está numa prática espiritual, ou a escassez não significa que você está em pecado. É porque hoje o povo nas igrejas fica pregando que Deus vai te dar um carro, que Deus vai dar uma casa, isso, aquilo. E Deus, em hora nenhuma, prometeu para ninguém geladeira, prometeu para ninguém carro, ele prometeu para ninguém dinheiro, ele prometeu cruz. Foi isso que Deus prometeu. Ele não prometeu dinheiro para ninguém. Ele não prometeu nem riqueza. Tanto é que ele falou, é muito difícil o rico estar no céu. Então a Bíblia, ela se resume em você viver uma vida para Cristo, independente da sua situação. De fome, de abundância, viver para Cristo. Paulo falou, o que importa é que eu vivo para Cristo. E nada mais importa. E você acha que Deus pode sempre nos dar
uma nova oportunidade? Uma vida nova? Sim, com certeza. Aí eu acho que precisa da nossa predisposição, né? Eu preciso ter uma predisposição de buscar Deus e que ele sempre, e se ele morreu de braços abertos, porque ele sempre vai estar de braços abertos. Ele falou para perdoar 72/7, quer dizer... Pedro o quê? Ele falou para perdoar 70/7, o ladrão na cruz foi perdoado de última hora. Isso não quer dizer que a gente tem que esperar igual ele, né? Que ele tem a oportunidade, mas você não pode ter. Então, é assim, o que importa é que ele perdoa e o que importa é que você tem que se arrepender. O único pecado que na Bíblia não é perdoado é aquele que você não se arrepende. Só esse. Todo pecado é perdoado, mas aquele que você não se arrepende, esse não é perdoado. Então você tem que se arrepender do pecado. E blasfêmia? É um pecado porque... Sabe que blasfêmia é um pecado que não é perdoado? Porque quando você blasfema contra quem? Contra o Espírito Santo. Ele fala, a blasfêmia contra quem? O Espírito Santo. Ele não fala contra Deus, ele não fala contra Jesus, ele fala contra quem? O Espírito Santo. E o que fala a Bíblia? E quem convence? É o Espírito Santo. Então é por isso que não tem perdão, porque se ele que convence, você está blasfemando aquele que vai te convencer. Então como é que você vai ser perdoado? Agora você pode falar, assim, ele podia falar bem assim, ó, você pode, ele podia falar bem assim, ó, a blasfêmia contra Jesus não tem perdão, mas ele falou não, contra o Espírito Santo, porque é ele que convence. Então se é ele que convence, se eu blasfemar contra ele, então como é que eu vou ser convencido por ele? Se eu estou blasfemando com aquele que vai me convencer do pecado. Então não tem como. Então por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque se ele me convence, então não tem como. Interessante essa visão aí. E fim dos tempos? Fim dos tempos. Só Jesus. Você... Só Jesus e fim dos tempos. Existe uma data estipulada? Não, acho que não. Onde está isso? Ele falou que vai vir como ladrão, Jesus falou que vai vir, Mateus 24 falou que vai vir como ladrão. Mateus 24, Daniel 12 e Apocalipse todinho tá falando sobre isso. Então, fim dos tempos, bom, é uma coisa assim, muito polêmica de falar, mas a gente tem que viver o hoje. E saber que eu tenho que estar pronto hoje. Amanhã, pertence a Deus. Eu tenho que estar pronto hoje. Eu não sei se o Jesus pode ir agora. Então eu tenho que estar pronto agora, hoje. Então, o fim dos tempos é uma coisa assim que não sei. Às vezes o fim dos tempos já aconteceu para algumas pessoas que acabaram o tempo dela e ela se foi. Exatamente. Porque uma coisa eu tenho certeza. Ou ele vem, ou você vai. Então não tem como. Uma coisa vai acontecer. Paulo achava que ele ia ser arrebatado. Ele falou assim, nós estamos preparados. Paulo achava que ele ia ser arrebatado. Então, quer dizer, ele confiava que ia ser arrebatado, mas que ele não foi, ele morreu. Então, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu posso ser arrebatado, pode, você também pode, mas eu não sei. Eu não posso morrer, então eu tenho que estar preparado. Só isso, preparado. A palavra tem que estar preparado para o que vir, para o que está por vir. Porque se você esperar Jesus voltar, mas se pode vir antes de voltar. Então, tem que estar preparado. Tem alguma parte na Bíblia que fala para você estar preparado? Hã? Algum versículo que você sabe de cabeça aí? Preparado? Para você estar preparado? Mateus 24. Mateus 24. Estou preparado sempre. Eu falo que aquele que perseverar até o fim, Mateus 24:13, e Apocalipse 2:10, aquele que perseverar até o fim, esse terá o quê? A coroa da vida. Mateus 24:13, Apocalipse 2:10. Algumas perguntas aqui, que eu sei que você é um cara bom de Bíblia. Eis que surge a porta e bato. Apocalipse 3:15. Apocalipse? 3:15. Apocalipse 3:15. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí tá. Aí tem Mateus capítulo 6, que ele tá falando a respeito da ansiedade. Tem Filipenses 4 e tem Pedro 5:6. Que a gente fala que ele não pode estar ansioso por coisa alguma, porque é Deus que sabe da nossa vida. 1 Pedro 5:6, Mateus 6 e Filipenses capítulo 4 me fala sobre ansiedade. Onde fala de amor, dá algumas referências. Tem da Bíblia toda, mas dá algumas referências. 1 Coríntios capítulo 13, fala que o mal dom é amor. 1 Coríntios capítulo 13, João fala muito de amor, as cartas de João falam muito de amor. Ixi, agora pegou. E às vezes fica assim, né? Dá um estado. Mas o maior é o Coríntios capítulo 13. Primeiro Coríntios capítulo 13, isso. Vai falar só sobre amor, Paulo, né? Fala que o maior dom é amor.
Onde fala dos espinhos na carne de Paulo? 2 Coríntios capítulo 12. Versículos diante. Versículo 7, mais Vai precisamente. falar Do de espinho, isso. Versículo capítulo 7. 12, 2 Coríntios 12, versículo 7. Onde vai falar da morte de Estevão? A morte de Estevão? É, Atos 7. Atos 7. Isso. Onde vai falar da serpente lá de Moisés Me pegou. que curava? Serpente de Moisés me pegou, mas tá em Êxodo. Me pegou. Um capítulo, versículo, não vou saber. Tentação de Jesus. Capítulo 4, Mateus. Sermão do Monte. Mateus 5. Oração do Pai Nosso. Hã? Mateus 6, 9. Mateus 6, 9. Os selos, as trombetas e as taças. Então, aí vai estar lá em Apocalipse. Aí tá lá nos capítulos tudinho, seguinte. Acho que é, não me engano, é do 3 pra frente. Ou é do 8, capítulo 8, eu acho. Cara, muito obrigado aí, sempre, e a gente vai se vendo. Amém, obrigado.